Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês a análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Então vamos lá. O mercado desta quinta-feira foi um mercado dentro daquilo que a gente havia previsto, contudo não com a mesma intensidade, certo? Havíamos traçado duas probabilidades, uma maior e outra menor. Foi a de menor probabilidade, mas como eu sempre ressalto para vocês, a memória compradora estava muito forte. Então, não seria surpresa se o preço subisse ainda um pouco mais, certo? E vamos observar que agora nós temos esses três traços aqui, ó. De baixo, obviamente, foram retirados, né? Pois o preço não veio mais aqui, tá? Eu só deixei esse último aqui, pois ele abriu próximo daqui, então ainda podia vir aqui, certo? Então vamos primeiro ver que traços são esses. O primeiro é baseado nesse topo aqui, que foi formado na segunda-feira, que tem confluência também com o macro, certo? Esse outro aqui, que é exclusivamente baseado em uma troca de polaridade de ontem, e esse, baseado exclusivamente no topo do dia anterior, ok? Então, nós tínhamos esses alvos a cumprir, tá? Então, o que aconteceu no dia de hoje? Vamos lá. O mercado no dia de hoje já abriu em gap de baixa, certo? Contudo, ele trabalhou novamente naquela triangulação tendente que a gente já havia visto, certo? Já no início de mercado. A partir do momento em que ele rompeu, houve uma pressão compradora segurando esse preço, certo? Não deixando ultrapassar as médias. Acabou as médias servindo como um suporte, tá? Nesse início de mercado, não fiz nada, pois para mim, estava muito travado, certo? Estava uma oscilação não muito saudável de se operar, tá? Quem entrou aqui comprado, tecnicamente não entrou errado, mas foi uma entrada extremamente arriscada, certo? Por quê? Porque nós temos aqui uma região que não estava sendo rompida, justamente que é a de 80, em confluência com o último candle do dia aqui, fazendo aqui uma zona de resistência, certo? E aqui embaixo nós temos as médias, que também estavam segurando o preço e não estava deixando o preço ultrapassar isso, ok? E a nossa primeira entrada foi baseada justamente aqui, ó, onde nós temos a última troca de polaridade do dia anterior, e teve confluência também com a VWAP do dia anterior, certo? Então a gente realiza uma entrada justamente aqui, e foi praticamente um scalp. Por quê? Porque a nossa saída foi exatamente quando ela tocou aqui a 20, certo? Nesse toque que ela realizou aqui na 20, eu realizei a saída da operação em virtude justamente dessa troca de polaridade, pois eu já estava pensando em uma compra, certo? E a compra foi baseada exatamente nesse candle aqui, só que foi pelo 2 minutos. No 2 minutos ele apresentou uma oportunidade de entrada ainda nesse candle. A entrada foi mais ou menos aqui, tá? O stop, ele fica aqui, abaixo dessas médias, certo? E nós realizamos uma progressão do trade. De que forma? Nós realizamos a entrada aqui, ó. Realizamos a entrada aqui. O stop estava aqui. E fomos dando andamento ao trade da seguinte forma. Ele veio até aqui. A gente realiza uma parcial. Ele faz o pullback nas médias. Quando ele rompe aqui, a gente entra novamente. Aqui. Aí. Ele rompe. Vem fazer o pullback nessa zona de troca de polaridade do dia anterior, que teve confluência também com a VWAP do dia anterior. Rompe novamente e a gente realiza a nossa saída aqui. Total, a saída total aqui. Por que que a saída total foi aqui? Foi baseada em um contexto macro, certo? Por que que foi em um contexto macro? Se observarmos aqui, ó, nós tínhamos traçado essa linha aqui, ó, que era um topo relevante e estava sendo realizado um estudo justamente nesse topo que o preço estava com dificuldade de rompê-lo. Se aproximarmos aqui, ó, a gente vai observar que o preço veio até aqui e a chance de ele romper aqui foi muito fraca, pois era um patamar de preço muito relevante, certo? Então o preço veio até aqui e na mesma hora voltou. Aqui aconteceu a mesma coisa, ele veio até essa região de preço e
caiu, certo? Então, voltando para cá, em seguida, um pouquinho, fica melhor para ver. Em seguida, o preço, ele fez esse falso rompimento e com a nossa saída, a gente vendo que o preço já tinha alcançado aquele patamar que nós havíamos marcado no macro, então a gente pensou em uma correção, em uma venda, certo? E a venda foi exatamente aqui, ó, aonde o preço rompeu justamente esta região de preço, ok? A gente realiza a entrada aqui, o stop ele fica aqui, acima desse pavio, e a gente realiza a nossa saída exatamente aqui, ó. Eu vou projetar aqui a FIBO para vocês. Aqui, ó. A gente vem até aqui, realiza uma saída parcial, observa a seguinte situação. Se puxarmos uma fibra aqui, ó, deste movimento que aconteceu do topo que ele formou, aqui, ó, e do fundo que ele formou, aonde a gente fez a nossa parcial, a gente vai observar que o preço ele veio até justamente essa região aqui dos 50%, certo? Para que não fique difícil de ver, deixa eu mudar aqui a direção da fibra. Aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos a 38 e nós temos a 50, que tinha também o mesmo patamar da projeção da fibra, tá? Então, se puxarmos aqui, a gente observa que houve uma correção até os 50%. Quando ele tocou aqui, a gente teria duas opções. Primeira, sair da operação totalmente ou fazer uma reentrada, certo? E foi exatamente aquilo em que eu fiz. Eu saí da operação parcialmente aqui, fiz uma parcial, e nesse candle aqui, pelo 2 minutos, ficou mais barato. Então, eu realizo a operação aqui, o stop que estava aqui, eu trago para cá, para cima desse pavio, aqui, ó, certo? E vou dando andamento nessa operação, ok? Deixa eu apagar essa projeção aqui. Vocês observam que o preço veio até o terceiro alvo aqui, tá? Foi nesse segundo aqui. Vou apagar a projeção para ficar mais fácil para vocês verem. Depois disso, novamente a mesma situação. Tenho agora o mesmo topo, só que agora com um novo fundo. Aqui, ó. Tem o mesmo topo, só que agora com um novo fundo. O fundo foi renovado, certo? E com isso, ainda não havia chegado no terceiro patamar de preço. O terceiro patamar de preço estava aqui, tá? E nós tínhamos novamente uma segunda opção, uma nova opção, que era ou sair totalmente ou sair parcialmente, certo? Eu não fiz nenhuma das duas, eu esperei. Por quê? Porque eu estava cogitando justamente essa lateralização do preço, certo? Se vocês observarem o preço, ele lateralizou aqui no final da tarde, ó. Como eu estava esperando isso, óbvio que foi um trade de risco, como todos os outros, mas esse foi um pouco mais. Mas eu estava esperando isso justamente para poder aumentar a minha posição, certo? Então, o que eu fiz? Vim até aqui, esperei o preço fazer a correção novamente. Ele veio fazer a correção na mesma região de preço. Agora, com um novo fundo formado,
confirmou-se no 61, aqui, ó. E a gente realiza a operação novamente aqui, ó. Aumenta novamente a mão aqui, ó. O stop continua no mesmo lugar, continua aqui, certo? E a nossa saída total da operação foi aqui, ó. Quando o preço cumpriu o terceiro alvo da FIBO, certo? Ok? Entendido o motivo? Certo. Aqui agora nós temos um novo fundo. Aqui, ó. Com esse novo fundo e o mesmo topo, obviamente, a gente observa que o preço veio até a proximidade do 7,6. Então ele foi escalando, certo? Você observa que agora aqui, ó, tá no 61 e aqui tá no 7,6. No 2 minutos ele apresentou um gatilho ainda aqui. Então a gente pega aqui essa operação, iniciando, a gente já havia saído totalmente aqui. O stop fica aqui no 7,6, um pouquinho acima do 7,6, tá? E aonde a gente vai sair dessa operação? A gente vai sair dessa operação exatamente aonde o preço estava ancorando, que era justamente a uma média maior de 80. Sempre que a média aproximou-se da 80, ela inverteu o preço. Então, aqui, ó, quando ela tocou aqui a 80, eu finalizei a operação, tá? Não esperei ela fechar até aqui, tá? Por quê? Por um motivo de cautela. Por quê? Por conta do horário aqui, ó. Se eu observar aqui o horário, eu puxar um pouquinho mais o gráfico para cá, vocês vejam. Ó, se eu observar aqui o horário, aqui, ó, é 5 horas da tarde praticamente, 4h50. Então, é o horário em que eu não tenho muito... Não tenho... Como é que eu posso dizer? Não tenho... Esqueci a palavra. Mas não tenho muito costume de operar. Essa é a palavra que eu estava esquecendo. Não gosto muito de operar depois das 4h30 da tarde, tá? Mas como ele apresentou esse novo gatilho aqui, eu entrei. E basicamente no dia foi isso. Ele está apresentando novamente aqui, ó. Está apresentando novamente um novo gatilho. Contudo, em virtude do horário, eu não vou fazer mais nada. 60 minutos. Como vocês observaram, o preço, ele veio daqui e depois caiu. Só que este movimento aqui de alta foi precedido por uma bandeirinha aqui, ó, que foi rompida e agora está realizando uma nova correção. A grande possibilidade no dia de amanhã de ele tentar romper essa região, tá? É uma grande possibilidade. Por quê? Porque se formos observar, aqui mesmo, se formos observar o que o preço está fazendo, a gente vai ver que o preço está fazendo essa triangulação justamente na região. Ele está aproximando da região de forma cadenciada e devagar, tá? Se aproximando da região justamente. Esses tipos de movimento, eles tendem a ser movimentos que precedem um rompimento de região importante, tá? Mas ainda acredito em uma correção. Não deixo de acreditar em uma correção. Volto a falar. O preço subiu de forma muito agressiva, tá? Então, uma correção ainda não aconteceu, uma correção considerável, certo? E ainda pode acontecer essa correção, tá? Deixo bem claro para vocês. Aqui é a mesma coisa. Ele está nesse patamar aqui de preço. Aqui, ó. Ele já rompeu a região de preço em que nós havíamos falado anteriormente, que era aqui, ó. E agora ele vai buscar justamente essa outra região de preço, que é esse último topo aqui. Opa! Esse último topo aqui, ó.
certo? Depois dele é só o 100% da fibra. Então, há grande possibilidade disso acontecer. Então, pessoal, para o dia de hoje era isso. Agradeço a presença de todos. Um abraço, até amanhã e tchau!